Curioso, eu quero cumprimentar os irmãos, as irmãs, meninos e meninas no Brasil e nos demais países, com a presença preciosa do preciosíssimo Yahweh. Eu vou começar essa live mostrando para vocês o que vocês nunca imaginaram. Observa aqui, por gentileza, o nome Santa. Leia. Atenas. Leia ao contrário. Capital da Grécia. Se você colocar um S a mais, que fica Santas, vai dar o nome Satanás. É só procurar dentro das letras, você vai encontrar o nome Satanás. Ok? É impressionante o que eu vou dizer para vocês nessa live. Eu tenho dito nos vídeos que eu tenho gravado que eu sou alguém enviado das alturas para fazer uma intervenção no governo desse mundo. Porém, todas as coisas têm começo, meio e fim. Eu não estou mais suportando o sistema. E por isso tomei a atitude de nunca mais comer nada desse mundo. Ouviu bem? Vou repetir. Tomei a atitude ontem. A partir de ontem, eu tomei a atitude de nunca mais comer nada desse mundo. Vou provar para vocês que eu vou me renovar, me tornar um moço novo, tá? E conheço o caminho da renovação, e Al me mostrou por vários ângulos, me deu provas que eu posso viver nesse mundo sem comer. Como já disse antes, o segredo está comigo. Segredo não se conta, porque se contar não é segredo. As pessoas que vivem nesse mundo hoje são as mesmas pessoas do passado. As pessoas estão indo e vindo, indo e vindo. As coisas estão acontecendo. É forte as informações, é impactante. Todas as pessoas do mundo vão depender da minha pessoa, querendo ou não. Todas vão ter que agachar a cabeça, todos vão ter que ajoelhar perante a minha pessoa. Se vocês acreditam ou não, é só aguardar o tempo passar, porque as coisas vão acontecer em breve. Eu não estou mais com brincadeiras. Eu não aguento mais o sistema. Já passou dos limites. Chegou o momento de tomar providência para acabar com a baderna do mundo. Existem hoje vários governos nesse mundo, que são vários reinos, né? Por exemplo, o Elon Musk, ele está fabricando ídolos. Ele fabrica robôs. E esses robôs são satânicos, tá? Ou seja, o Elon Musk é um personagem que nasceu nesse mundo, está sendo utilizado por Satanás para fabricar o que Satanás bem quer, robôs. Fora isso, construíram vários drones envenenando o planeta. E esses robôs envenenam e destroem o que as pessoas plantam. Hoje inventaram várias coisas dizendo que é para melhorar as lavouras. Não. Esses insumos que eles inventam é para enganar a população e colocar as pessoas em más lençóis. Inclusive, enxertos são adultérios. Não era para existir. As coisas teriam que ser naturais. Mas a gente vai tomar providência e vai vir por um ângulo inesperado. Eu serei governo no mundo, um governo tranquilo,
um governo de tranquilidade, um governo perfeito, onde as pessoas vão viver bem, o que você tem é seu, hoje você não tem nada. Observa que se você comprar uma casa e não pagar IPTU todo ano, ela vai a leilão, então ela não é sua. Observa que você não tem uma casa. É ridículo. É se você comprar um carro da mesma forma, é um absurdo. Todo ano você é obrigado a pagar o imposto dele, senão você não vai ter como rodar com o carro que você comprou caríssimo, pagando imposto para o governo. Vai existir no meu governo apenas um imposto. Esse imposto, o valor dele vai ser 10%. E esse valor vai ser um valor único. A fábrica já sai de lá descontado os 10% da mercadoria. Não vai existir esse negócio de você comprar uma mercadoria e vender, pagar imposto, vender de novo, pagar imposto, e vender de novo, pagar imposto, e vender de novo, comprar, pagar imposto, e quem compra pagando imposto, isso vai zerar. Pedágios, isso é ridículo. Pedágios é o cúmulo dos cúmulos, porque você paga imposto exorbitante para construir as BRs. E depois você é obrigado a pagar pedágio para rodar com o carro na BR que você construiu. Isso vai ter que zerar. A gente vai com calma, é lógico, né? Porque a baderna é grande. Os deputados, senadores do Brasil e dos demais Brasil, os demais países, né? São todos enganados, na verdade. Eles foram enganados. E eles acham que estão fazendo o correto, roubando a população. Isso é injusto. E nós vamos acabar com toda a roubalheira do mundo. Eu disse que não vou mais alimentar. Eu vou ficar apenas tomando líquidos até limpar o meu corpo. Quando o meu corpo ficar limpo total, eu paro de tomar também líquidos, porque eu vou ser alimentado com uma água que vocês não conhecem, mas eu conheço. Porém, para mim se destacar no mundo, eu teria que nascer na inocência, como nasci, passar 9 meses no ventre de uma mulher e nascer sem saber de nada, passar pelas religiões e tudo, pelos processos do povo aqui, as leis deles aqui, conhecer todo o trâmite para depois a gente levantar e implantar o reino perfeito. Ou seja, a gente tem que amadurecer, né? E fazer as coisas de forma corretas. Aí que acontece? De formas corretas, nós vamos trabalhar. Quem vai estar nesse governo vai ser as pessoas que crerem em algo, tá? E algo vai colocar vários cidadãos e várias cidadãs nesse governo, né? No Apocalipse falam de 2 testemunhas. Quem são essas 2 testemunhas? A minha pessoa e a pessoa da Sara. A pessoa da Sara, vocês querendo ou não, vai representar a parte feminina. E a minha pessoa vai representar a parte masculina. O que acontece? Como a Sara veio na inocência e eu estou acima dela, Yahweh vai me dar capacidade de dar instruções para ela andar no barco de forma correta. É um processo pesado, mas isso vai acontecer. As pessoas que estão me criticando, elas vão depender da gente, tá? Querendo ou não. É aquela coisa, é como um cidadão que vai ao rio pescar, ele tem uma linhada grande, o rio é grande, ele joga a linhada no rio com a isca, o peixe pega a isca ali, o anzol, e vai dando cabalhotas, né? Vai dando pulos dentro da água, e o pescador dá linha para ele se cansar. Ele vai batendo para aqui, para lá, e depois não chega a lugar nenhum. Aí o pescador encolhe a linha e traz ele em suas mãos. Assim vai acontecer. E algo é acima de Deus. Quem governa o mundo hoje é Deus. Quem é Deus? Um vagabundo, um traidor, um enganador da população.
Quem é Jesus? Um traidor, um enganador da população, é um outro personagem. Quem é Jeová? Um outro personagem, bandido, sacana, safado, enganador da população. Quem é Manuel? Um deus cananeu, que os babilônicos adoravam. É bandido, é ladrão e salteador. Quem é Senhor? Senhor é Baal, um outro demônio. Eu utilizo essa palavra demônio sabendo que a colocação correta não é essa, mas estou utilizando essa colocação para as pessoas entenderem, porque as pessoas aprenderam assim, mas a colocação é outra. Na verdade, são seres que se levantaram contra o Ser Supremo Yahweh e foi montado esse reino aqui, eles estão governando esse mundo aqui. As coisas vão por um ângulo agora inesperado. Quando eu disse que a gente vai vencer, é porque a gente vai vencer. Tem irmãos e irmãs que dizem assim, eu sou tão fraquinho e tão fraquinha. Não fala isso. Quando você fala isso, você está dando direito para Satanás trabalhar na tua vida. Porque as palavras têm direito, têm poder. Quando você diz eu sou fraquinho ou fraquinha, você vai estar dando o direito de você ser fraquinho ou fraquinha. Você tem que dizer assim, Yahweh está comigo, eu creio em Yahweh, você é fortalecido por Yahweh, e longe de mim ser fraquinho ou fraquinha. Acorda, o tempo vai passar e vocês vão ver que eu não estou enganando vocês. Uma outra coisa, tem pessoas que vão para os encontros com a gente e eu fico analisando que eu estou fazendo encontros em todo o Brasil, né? E as pessoas chegam nos encontros, umas esquecem uma coisa, outra esquece outra coisa, outra coisa. Isso é falta de Yahweh na vida de vocês. Temos que ser zelosos de boas obras. Mas como você não cuida nem de você, nem do pouquinho que Yahweh colocou na tua mão, você não tem o carinho, o respeito e um cuidado com aquilo, é uma prova que você não está nos parâmetros legais de Yahweh. Existe uma coisa que eu disse, e eu estou vendo que tem irmãos e irmãs passando os limites, com fumo, cigarros. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se você viciar em cigarro, você está enrolado ou enrolada. Para com isso. Fumar um cigarro para matar verme é uma coisa, agora você viciar já fica diferente. Se você tomar uma cachaça para eliminar vermes com ervas que matam vermes, nota 10. Mas se você viciar, fica errado. Cuidado, preste atenção. Vamos avante, nós vamos vencer a batalha. Eu quero ler uma passagem no livro que eles fizeram. É lógico que eles manipularam, mas tem coisas verdadeiras que eles colocaram no livro. O livro de João, que é lógico que esse nome João é inventado, porque o J só tem 500 e poucos anos de existência, e no país de Israel falava o hebraico e o aramaico, e nem o hebraico e nem o aramaico tem J até hoje, então não poderia alguém chamar-se João, Jeremias e etc., ou Jesus. O J foi surgir mais de 1400 anos depois que o Messias tinha morrido, então não tem nenhuma lógica que o Messias chamasse-se Jesus. O nome do Messias é Yahushua e o nome do Ser Supremo é Yahweh. Acontece que o Messias levava no nome do ser que ele criou em seu nome, Yahweh, Yahushua, Yahweh Supremo, Shua salva, Yahweh salva. Hoje, colocaram em mim o nome Juarez, não tem problema. O nome meu hoje seria, se ele estivesse utilizando de forma correta, Yahuaré. O que é Yahuaré? Aquele que cuida das ovelhas. Lá, Israel, a palavra pastor no dicionário hebraico é cavalo reprodutor de equinos. Observa a malandragem de Satanás
colocar as pessoas, é lógico, inocente, dizendo que elas são pastor ou pastores. Cavalos reprodutores de equinos. A palavra correta é Iauhoare, aquele que cuida das ovelhas. Vamos para João, o nome original é Yahuhanan, né? Capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com, aqui eles colocam Jesus, que é Yahushua, e disse-lhe, Rabi, a palavra Rabi, para quem não sabe, eles dizem que é mestre, né? Mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, não, vindo de Yahweh. Não veio de Deus, Deus é Zeus, a maior estátua do país grego. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Pelo contrário, se Yahweh não for com ele. E Yahushua, que ele escreve Jesus, respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Yahweh, que ele escreve Deus, porque eles manipularam. Versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem, esse nome homem também é o nome de um demônio, tá? No caso seria como uma pessoa, né? Eles colocaram homem, nascer sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Yahushua, ele diz Jesus, mas está errado. Respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não. Aquele que não nascer da água e dos verdadeiros ensinamentos não pode entrar no reino de Yahweh. Mas como nascer da água? Observa que um menino ou uma menina, para nascer, tem que ir para o útero da mãe. Entra ali um líquido, é água. E ali gera numa bolsa de água por 9 meses, e aí depois nasce. Teria que nascer da água. Mas por que teria que nascer da água e dos verdadeiros ensinamentos? Mas vamos lá. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Observa. O que é nascido da carne é carne. Vamos lá, observa. E o que é nascido do Espírito, Espírito inventaram. Espírito é coisa de demônio. O que nascer dos verdadeiros ensinamentos, eles inventaram o Espírito. Vamos lá, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, no caso dos verdadeiros ensinamentos. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Maravilha é o nome de um demônio. Tá? Vamos lá. Versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não, aquele que é nascido dos verdadeiros ensinamentos. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Aí eles colocam que Jesus respondeu, mentira. E Yahushua respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel? Esse nome Israel é satânico. Is é um demônio, Israel é outro demônio, e El é outro demônio. O nome original é Yahushurul, povo de Ul, povo do Supremo. A palavra Ul significa Supremo. E não sabes isso? Na verdade, versículo 11, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Eu vou prosseguir no versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Observa. Tem uma passagem nesse livro que eles fizeram que diz que o verdadeiro evangelho é loucura para o povo.
O que estou dizendo hoje é loucura, porque estou dizendo que eles esconderam e que está fora do conhecimento da população. Olha, a coisa é séria. A escrever no versículo 13: olha, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Mas veja bem, vamos analisar esse versículo. Ora, ninguém subiu ao céu. Mentira. O nome céu derivou de Seol, que é inferno. Então, como subiu ao céu se o céu está aqui embaixo? Ou seja, ninguém subiu às alturas, tá? A não ser aquele que lá das alturas desceu. Eles inverteram. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem. Vem cá, se ele é filho do homem, então não é filho de Deus, nem de Jeová, nem de Emanuel. Ele é filho do homem. E para ser filho do homem, teria que nascer de uma mulher. Senão não seria filho do homem. Mas como esperar alguém vir das alturas se ele vem de forma humana, nascendo de uma mulher, né? Aí colocaram no versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Essa história de Moisés tem muita mentira, porque Yahweh nunca aceitou construir ídolos. Observa que em todas as cidades do mundo é construído estátuas, representando os demônios que comandam a cidade, as cidades, né? E então inventaram uma história que Moisés levantou uma serpente no deserto e todo que estava doente olhava para aquela serpente e era curado. Isso é mentira. Na verdade, vamos lá, versículo 14 de João, capítulo 3. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem será levantado. Eu sou o Filho do homem que essa Bíblia se refere. Porém, como eu estou vindo de uma forma inesperada, vocês têm o direito de não acreditarem. Porém, vai vir evidências pesadas para vocês crerem. E quando vocês ter certeza que sou enviado, vocês vão ficar desesperados. O que é que acontece? Colocaram lá no Apocalipse que as duas testemunhas, né, seriam mortas e colocados numa praça e eles ficariam por 3 dias e meio, sem ser permitido colocar em sepulcro. E depois ouviu uma voz dizendo, subi para cá. E viram ele subir, já disse ele. E aí ficaram desesperados, ele era mesmo o Messias. Essa história é inventada. O que acontece? Hoje, a partir de agora, eu vou ser levantado. Tá? A partir de agora, eu vou ser levantado. E aí vai vir evidências provando que eu não sou um homem qualquer, que eu estive no meio de vocês, fazendo o que vocês fazem, praticando o que vocês fazem, e agora eu vou ser levantado. E aí vai vir as evidências, coisas que vocês nunca imaginaram, vai acontecer com a gente. E os críticos, na verdade, aquelas pessoas que me espancaram, que zombaram, que me prenderam, vão ficar apavoradas e dizer ele é mesmo o Messias. Aí disseram, na passagem lá de Apocalipse, que eu não vou ler para não tomar muito tempo, que corpos de muitos foram ressuscitados. Mentira. Qual é a ressurreição que vai haver? Vai haver uma ressurreição nisso? Vai. Essa ressurreição são das pessoas que estão mortas nos conhecimentos, e elas vão abrirem os seus conhecimentos, vão enxergarem que elas andaram criticando quem não devia, espancando quem não devia, prendendo quem não devia, e vão ficar desesperadas. Essas pessoas vão ressuscitar o raciocínio, o entendimento delas, e elas vão entenderem e saberem que prenderam, que machucaram, que espancaram quem não devia. Essa live é impactante. Nesse momento eu quero cumprimentar os irmãos e as irmãs que estão no Brasil e nos demais países, né,
que eu sei que em todos os países do mundo tem pessoas assistindo a minha pessoa nesse momento. Para mim é um grande prazer, um grande privilégio em saber que vocês estão começando a enxergar a verdade. Tem coisas profundas que no momento não posso dizer. A gente vai de leve, com calma, com tranquilidade, ajudando as pessoas. Eu estou no YouTube e também no Telegram. Eu quero conversar com algumas pessoas aqui também na sala no Telegram. Ô, Luquinhas, você que está me ajudando, vê o Cezinha aí, por gentileza. Abra o Meu irmão microfone. Juarez, Ô, meu irmão Cezinha, como vão as coisas, meu caro? na caminhada, meu irmão, e aqui nesse momento de alegria e de concentração, escutando uma mensagem profunda, já anunciada pelo irmão já há algum tempo, mas que tem se tornado um alimento e, como o irmão mesmo comentou, as pessoas estão começando a acordar. Então, Ô, que a gente Cezinha, leve... ô, Cezinha, você Diga, era meu um irmão. católico legítimo, nato, né? Não, nunca fui, meu irmão Juarez, Não. assim, daqui, mais católico, sim, correto. Então, meu irmão, você me disse num relato que um bispo lá do Recife, que é amigo seu, disse que estava impressionado com o que eu estava dizendo. Isso é verdade? Correto, correto. E mudou o rumo da vida dele depois. Aos poucos eu fui mandando, ele foi ficando meio tenso, gaguejava conversando comigo, porque ele também é músico. E eu mostrava isso e ele ficava encucado e parava, e depois começou a dizer, mas Cezinha, isso é muito... você está muito dogmático. E ele foi, é tanto que isso foi moldando um pouco e ele saiu da igreja, meu irmão Juarez. Para quem não sabe, eu estou dizendo aqui no YouTube e também no Telegram, o Cezinha é um homem esclarecido, uma pessoa esclarecida. Para quem não sabe, o Cezinha é sanfoneiro profissional, tá? Conhecido por todos os apresentadores de televisão do Brasil, já teve em vários países fora do Brasil, e uma pessoa conhecida, não é uma pessoa qualquer. E não é por acaso que hoje está comigo fazendo esse trabalho. Já tivemos encontros no Recife, já tivemos encontros em Rondônia, na Bahia, em vários lugares, né? E o Cezinha tem prestado um serviço a IALRO. Isso não é por acaso, algo está acontecendo. Eu pergunto para você, que está me ouvindo pela primeira vez, será que é por acaso uma velhinha de 76 para 77 anos sair da divisa do Mato Grosso e vir até Botelhos, Minas Gerais, e dizer para mim, irmão Juarez, o meu maior sonho era participar do encontro, eu queria lhe conhecer de forma pessoal. E pessoas de vários estados, quando eu marco o encontro, as pessoas se deslocam e vai até a gente. Então tem algo aí mexendo com as pessoas. Porém, as coisas estão vindo por um ângulo mais ídolos, porque elas foram enganadas. E algo me disse que eu tivesse paciência com o povo, porque o projeto de salvação é para toda a população. Porém, todos pagarão o que praticam de errados no mundo. Não adianta eu inventar que não é assim que é. Sem a purificação, ninguém entrará no reino de Ial, mas Ial é perfeito. Mas qualquer pessoa que aderir a Ial e passar a respeitar o seu semelhante, Ial vai ajudar. Isso é precioso e é o que nós queremos para todas as pessoas. Nós não estamos aqui descartando ninguém. Nós queremos que todas as pessoas conheçam a verdade que eles esconderam e abraça
essa verdade que nós estamos anunciando, essa verdade é diferenciada de tudo que vocês já ouviram. Nós não temos dízimos, oferta, nós não temos igrejas. Nós ensinamos que as pessoas têm que aprenderem a andarem com suas próprias pernas, respeitando os seus semelhantes. Se você respeita o seu semelhante, você não vai roubar, você não vai enganar, você não vai mentir. Aí está o segredo. Agora eu pergunto para vocês que estão me ouvindo: será que os deputados, senadores, governadores, senadores, prefeitos, vereadores, juízes são honestos? É lógico que não. Só que eles se esquecem que a cada tempo que passa, ficam mais longe do berço e mais próximo ao cemitério, ao paletó de madeira. E depois, se a vida é infinita, para onde vão eles com o que eles roubaram? Será que eles vão levar no caixão? É lógico que não. Vão prestar conta no futuro do que eles estão fazendo de errado. Não tem meio termo. Cezinha, você não tem nem ideia, meu irmão, a atitude que eu tomei. Eu tomei uma atitude que nunca mais vou comer nada desse mundo. Eu fui obrigado a tomar essa atitude, que eu estou vendo que está pesado o sistema. Então, as pessoas não estão acreditando em mim, eu vou provar para as pessoas que eu vou viver sem comer no meio delas e sem esmagrecer, sem mostrar ossos do corpo, provando para elas que eu sou o Messias, e as coisas vão avante e nós vamos vencer. Os governantes desse mundo que se retratarem, que caírem em si, porque estão vivendo fora de si, que se tivessem em si não roubava. Eles estão roubando porque estão, sei lá, inconscientes, sei lá, Satanás ludibriou, enganou, mas de repente eles podem acordar e dizer: olha, eu estou fazendo coisa errada, eu vejo que está errado, eu vou mudar minha postura, e aí Yahweh vai ajudar. Qualquer um que vier a Yahweh, de maneira nenhuma, vai ser lançado fora. Prossiga, meu irmão. Meu irmão, é com grande alegria que eu agradeço. Ok. Um abraço aí para os irmãos. E vamos avante, meu irmão. Yahweh cuidará de cada um de nós, vamos vencer a batalha, isso é coisa séria. Eu não estou aqui brincando de bolinha de gude, como já disse em vídeos antes. É mais sério do que se possa imaginar, não é uma coisa qualquer, não é uma invenção de uma pessoa, jamais eu ia inventar. Ô, Cezinha, aconteceu assim, Yahweh me mostrou que eu teria que ficar 21, vou falar na linguagem do povo, vou falar a palavra dia, que esse nome dia é derivado de diabo. Quando você diz um dia, você diz um diabo, 2 dias, 2 diabos, 3 dias, 3 diabos. Bom dia, um bom diabo para você. É só ler a palavra bom e depois dia. É dia e depois bom, tá abreviado, diabo bom. Se a pessoa ler a palavra dia e depois bom, está abreviado diabo bom. Quando você diz um bom dia para você, você está dizendo um bom diabo para você. Quando você diz uma boa noite para você, vamos analisar o conteúdo da palavra. O que é noite? Escuridão, trevas. Uma boa treva, uma boa escuridão para você. Satanás sabe do poder das palavras. Aí ele usa as palavras para colocar as pessoas em más lençóis. A mesma coisa. Se você tiver uma prova numa faculdade ou num colégio e você chegar atrasado, o portão já fechou, aí o porteiro vai dizer: você chegou tarde demais. Agora só uma outra vez, você agora não pode entrar. Aí eu vou desejar uma boa tarde para você, ou seja, para você estar sempre atrasado, sempre enrolado. Está errado. Agora, vamos aguardar o tempo passar. Eu estou sabendo que vamos ter que mudar toda a literatura do mundo, vamos ter que mudar a gramática. Uma vez que muda a gramática, vai mudar a fonética. É como você dizer infelizmente. Você está dizendo o infeliz, está mentindo. Exatamente, de forma exata, estou mentindo. O soldador, você vai soldador ou a peça. O encanador, você vai encanador ou a água. O lavrador, você vai lavrador ou o terreno. Está tudo errado. Agora, eu estou sabendo que no futuro nós vamos ter colégios, né? Os nossos professores vão ser pessoas que aceitaram o Yahweh
E esses professores vão ensinar as palavras corretas para as pessoas. E Yahweh vai nos dar dicionários corretos, vai nos dar toda a gramática correta, né? Aí você vai perguntar para mim, mas como isso se você não tem estudo? E Yahweh vai colocar várias pessoas que estudaram, pessoas capacitadas para nós fazermos o governo. Porque um governo existe imensidões de pessoas nos governos, inclusive nas cidades, hoje que dizem que são prefeitos, vai ser pessoas de algo que vai estar no comando da prefeitura. Nos estados, a mesma coisa, vai ter o governo estadual, vai, pessoas que aceitaram o IAU. No governo federal, esse nome federal vem de Caatinga, de coisa feia, tá? Eu sei a origem, só que eles não aceitam dizer. Chegaram em um local, a origem da palavra federal, no dicionário vai mostrar outra coisa. Mas eu sei qual é a origem, tá? A origem foi assim, chegaram no lugar que só tinha caatinga, só coisa feia. Aí quando vira aquele carniça, aquele fedor, aquela coisa horrível, aí tá aí o nome federal. Aí colocaram o nome federal. Cezinha, nós vamos avante. O que tem a relatar mais, meu irmão? Alegria, meu irmão, e aqui de forma profunda, observando que tudo que o irmão falando é necessário para um novo governo, porque o sistema entendeu que as palavras prendem as pessoas e prende mesmo. Então vai ter que ter uma mudança da consciência através das palavras, né, meu irmão? É impressionante. Agora, eu gravei um vídeo, o título do vídeo, para quem não assistiu, é Um Paraíso na Terra. Nesse vídeo, eu mostro o que vai acontecer. As pessoas acham que o mundo vai acabar. Não. O mundo é infinito. Quem criou esse mundo foi Yahweh. Nós estamos apenas em 4% do mundo que Yahweh criou. Existe mais 96%, eu conheço. Esses 96% são habitáveis. Inclusive as pessoas que estão morrendo estão indo para essas áreas. Tá? Eu já estive com vários que saíram desse corpo lá, fora desse país, aqui embaixo, nesse 96%. Conversei com elas, colhi informações delas, e eu sei o que estou falando, eu não estou inventando. Você pergunta assim, inclusive, tem um jornalista aí, que era jornalista, que já veio a óbito, o Marcelo Rezende, e ele me mostrou que ele vai entrar no barco conosco. Ele está nesse mundo mesmo, em uma outra, vou falar a linguagem de vocês, numa outra terra, mas aqui embaixo mesmo, passando o processo, e eu fiquei sabendo que no futuro ele vai entrar junto conosco. A Hebe Camargo, por exemplo, era uma pessoa boa, ela não era pessoa ruim, como o Silvio Santos também não era pessoa ruim. Porém, estava embaraçado com a situação, ele nasceu no Rio de Janeiro, ele é descendente de judeu, eu conheço a história todinha. Interessante que eu não estudo e fico sabendo, né? E veio a óbito. Ele está em bons lençóis? Não. Porém, de acordo com os atos que ele praticou no mundo, ele está vivendo. Mas nesse planeta mesmo, nesses 96% que as pessoas não conhecem, ele está. E lá ele está vendo, ele está consciente, todas as pessoas que morreram estão conscientes, sabendo por onde passaram, o que praticaram, tá? E vão nascer no meio de nós no futuro, tá? E vão entrar no gozo com Yahweh. Ou seja, o processo de Yahweh é salvar todas as pessoas. As pessoas que estão me criticando, elas vão sofrer no futuro, porque estão criticando quem veio para ajudar elas. Só que não entenderam, porque Satanás, ele intervém e mexe na mentalidade das pessoas, e elas interpretam, interpolam as coisas, e começam a fazer absurdos contra a gente. Aí no futuro vão depender da gente, vão ver que a gente não é maldoso, não é perverso. Inclusive eu disse para a Sara, Sara, meu filho que quebrou o meu braço, né? Eu passei por uma cirurgia, gastei 18 mil reais, fiquei 5 meses com o braço na tipoia.
Quando eu estiver no governo, eu vou mandar prender ele? Não. Os demais filhos que levantaram contra mim, vou mandar colocar eles na cadeia? Não. Eles vão pagar isso de forma automática. Eu não vim para o mundo para punir ninguém. Pelo contrário, eu vim para salvar. A punição deles é essa. Eles vão vir a óbito, vão ir para esses 96% que existe aqui embaixo, que eles não conhecem, eles vão para lá, passar penumbra de acordo com os atos que eles cometeram, e depois nascerão no meio de nós e se salvarão também. É profundo. Eu não vim para o mundo para prender, para espancar, para bater, não. Eu vim para o mundo para ajudar as pessoas. Agora, veja bem, no reino que nós vamos montar, nós vamos ser dirigidos pelos seres de Yahweh. Quem governa o mundo hoje são seres invisíveis satânicos. Bem entendido. Quem governa o mundo hoje é Deus, é Jeová. Interessante, é Manuel, é Jesus, é Yahvé, é Javé, Senhor, que é Baal, é Eterno, que é o Deus éter. Esse povo está governando o mundo. Aí o que acontece? O governo vai ser tirado deles. E esse povo também vai ser salvo? Vai. Eles são seres criados por Yahweh, porém se rebelaram, vão ter que passar uma grande turbulência, vai passar um processo de purificação para depois chegar a nós. É profundo, né, Cezinha? Meu irmão, eu fico aqui, às vezes, analisando, impressionado, que forma surpreendente. Como é profundo, meu irmão. É uma riqueza. Você acha que eu vou punir o juiz que me prendeu, os oficiais de justiça que me intimaram, a polícia que me prendeu? Não. Será que é por acaso, Cezinha, que quando me prenderam eu disse para eles que eles iam depender de mim? Ou seja, eu já estava sabendo. É tanto, Cezinha, que eles me levaram para a prisão e lá na prisão, tarde da noite, eu ficava fazendo todos dando risada. Eu contava piadas para eles, fazia de conta que não estava acontecendo nada. Eles nunca viram isso na vida deles. Um preso fazendo a polícia rir, contando piada. E sem você falar que o irmão entrou barbudo, cabeludo e saiu barbudo, cabeludo, porque uma das coisas que eles fazem primeiro para desmoralizar a ética, o perfil, é descaracterizar a imagem do homem. Isso. Imagina, meu irmão, o irmão foi pro foco e não foi permitido. Ô, Cezinha, a Polícia Federal, na Polícia Federal, tem pessoas bem intencionadas. Porém, o sistema é tão corrupto e tão bandido que eles ficam perdidos. Eles são obrigados a obedecer o sistema implantado por Satanás. O juiz de direito, no meio dos juízes, tem pessoas boas. Mas o sistema é tão corrupto que envolveu eles numa corrupção que eles não têm como sair. O Alexandre de Moraes, o Trump, o Lula não existe. O Lula morreu em Porto Seguro, na Bahia, né? Em 2022, 5 de 2022. Deixa eu falar para você. Aí colocaram uma máscara no chinês, esse chinês está governando o Brasil e por isso que está tomando as terras de Rondônia, do Pará, da Amazonas, do Acre, invadindo a Bahia e outros lugares. Só que você, chinês, você vai conseguir me aguentar? Arranca essa... Agora, eu fico olhando que esse jornalista, vocês são jornalistas, imagina vocês, por que vocês não dizem a verdade? Você que diz que é deputado fazendo campanha política, você sabe que o Lula não existe, você não é trouxa. Mas por que você não diz? Porque você está num sistema e o sistema lhe prende. Se você disser, o partido vai expulsar você. É por isso que você não faz. Mas, meu irmão, acorda.
Todas as coisas têm começo, meio e fim. E a gente vai puxar o tapete de toda essa situação. Vai em frente, Cezinha. Meu irmão, que alegria. Não, olhe, estávamos precisando de alguém com uma voz pura e límpida e transparente. Ou seja, não envolvido com nada que tem nesse sistema, meu irmão, porque o irmão, como falou aí, eu tenho acesso a alguns núcleos aí de pessoas, mas, meu irmão, é uma vergonha. Depois que eu tomei conhecimento, consciência do Altíssimo Yahweh e a gente foi aí aos poucos, às vezes eu me envergonho, mas aí a gente tem que fazer vista grossa, mas é de uma pobreza, meu irmão, pessoas que estão no maior cargo. Cezinha, eu vou dizer algo aqui, eu não sei se está no seu conhecimento o que eu vou dizer, porque você fica calado, não pronuncia, tem coisas que você está restrito, mas eu vou dizer, eu não sei se você vai conseguir confirmar, se não conseguir não tem problema nenhum, de repente vai prejudicar a sua pessoa. No Brasil, por exemplo, fazem shows em todo o Brasil, nas cidades. O que eles estão fazendo? Eles soltam milhões para um show em uma cidade, e mais os cantores, os violeiros, os músicos, eles não ficam com esse dinheiro, eles ficam apenas com partículas desse dinheiro, pequena fatia. A maioria vai para os políticos. Eles, inclusive, eles gostam de fazer isso, que é um meio de eles roubar. Você tem essa informação, Cezinha? Isso confere o que eu estou dizendo? Correto, meu irmão. E lhe digo uma coisa. Depois que eu, conversando com o irmão e tudo aí, eu não faço parte desse movimento, por isso que eu sou excluído. Até um certo momento, eles pegam esse dinheiro, guardam esse dinheiro, que é uma verba dedicada pelos deputados, com empresas e tudo, eles pegam esse dinheiro, guardam esse dinheiro, aplicam esse dinheiro e passa um ano para pagar a gente. Quando ele paga, ele já não paga com esse dinheiro, ele paga com o juro que essa verba já deu para liberar para prefeito, para deputado, para todo mundo. O som é deles, a estrutura, a produção é tudo deles. Meu irmão, é uma corja de bandidos. Ô, Cezinha, eu estou nesse momento na cidade de Medeiros Neto, na Bahia. Eu tive na casa de um vereador de 6 mandatos, né? Não vou citar o nome dele. 6 mandatos. E aí, eu e a Sara estivemos lá, conversamos com ele, com a esposa dele, anunciamos a verdade para eles, né? Recebeu a gente bem, inclusive na cozinha dele, tá? Fomos bem tratados por ele. E aí, quando eu saí de lá, eu disse para a Sara, ele é usuário de drogas. É um drogado, ele vive na droga. E depois, conversando com pessoas que ficaram me conhecendo na cidade, falaram, não, ele fuma um cigarro atrás do outro, ele gosta de dopar. E agora, recente, colocaram ele como presidente da Câmara de Medeiros Neto. Será que está boa a situação nossa aqui, onde estou? Pois é, meu irmão, em todo canto eles só botam os bandidos, os mais frágeis, os mais fracos, para dominarem. Ô, Cezinha, eu peguei um advogado em São Paulo. Esse advogado foi até em Rondônia comigo. Não sei se você estava lá, acho que não. E esse advogado, ele é advogado Fernandinho Beiramar, mas Ial me coloca para investigar. Ele comeu umas verbas minhas, tá? Na verdade, são ladrões. Advogados são ladrões. Quem não sabe, fica sabendo. Não pensa que advogado é amigo de ninguém, que não é. É uma coisa seríssima. E esse advogado, eu fiquei sabendo depois que nem habilitação ele tinha. Todo enrolado, todo embaraçado. Eu falei, nem à toa que ele é advogado Fernandinho Beiramar. Mas lá na justiça ele é o tal. Agora, o impressionante que nas audiências do fórum,
Eles colocam você, os advogados, instruem você para dizer que você acredita na justiça. Que justiça, hein? Agora, o impressionante é que quando me prenderam em Rondônia, eu tive um processo assim. Eu, conversando com um advogado, por nome Israel, eu disse, doutor Israel, eu estou indo lá no fórum falar com o juiz. O irmão poderia ir comigo até lá? Ele falou, mas ir falar com o juiz como? Não se fala com o juiz sem audiência. Eu falei, doutor, eu estou indo falar com o juiz. Nisso, o telefone tocou, coloquei em viva voz. O secretário juiz disse, Juarez, venha, o juiz está te esperando. O juiz tem audiência. Ele vestiu um paletó rápido e foi por fora comigo, que se não fosse eu ia sozinho. Chegando lá no fórum, aí ele me disse que o juiz era espírita. Ah, é? Tranquilo. Chegando no fórum, o juiz, por nome Doutor Pedro, se você estiver ouvindo esse vídeo, eu lhe dou os meus agradecimentos. Sei que você é uma pessoa gentil, me tratou bem, com o maior respeito. O meu carinho e o meu respeito para contigo é grande. O doutor Pedro disse para mim, eu sentei num sofá, no gabinete dele, né? Ele disse assim, Juarez, fica à vontade. Eu quero ouvir você ao pé da letra. Isso sem audiência. Que dizem que não é comum que não se fala com o juiz sem audiência. E falei 2 vezes com o juiz sem audiência, imagina. Aí, eu disse assim, doutor Pedro, o irmão sabia que as pessoas passaram pelo mundo várias vezes, estão passando? Ele falou, sim, eu sei disso. Aí, quando eu anunciei o nome Alro para ele, ele falou, não. Eu falei, doutor, vai chegar um tempo que você vai depender de mim, a sua pessoa vai depender da minha pessoa. Será que eu tinha certeza, ou Cezinha, afirmar isso com o juiz? Meu irmão. Daí saímos de lá, uma outra vez entrei no fórum sem documento. Lá no fórum tem aquela roleta, né? Como o banco, tem que passar a roleta. E aí, quando eu estava lá dentro, um cidadão que estava contra mim no conluio com a polícia de Buritis, disse assim, seu documento, por gentileza. Eu falei, meu documento ficou lá na caminhonete. Mas como você entrou no fórum sem documento? Meu irmão, sou conhecido. Mas não pode, você sabe que não pode. Você sabe seu CPF de qual sei? 041 713 518 12. Ok, eu vou fazer aqui, mas você sabe que não pode. Meu irmão, uma outra feita, eu, dentro desse mesmo fórum, eu cheguei lá e eu fiquei bravo. A sala do fórum estava lotada. Inclusive, tinha uma outra juíza dentro da sala, e nem eu sabia, que era uma juíza recém-chegada, que nesse fórum não tem só um juiz. E daí eu falei assim, isso aqui é infinito, é? Isso aqui não tem mais fim? Eu não estou entendendo vocês. Um cidadão pegou um livrinho, né, e veio mostrando para mim como é que estava, como é que não estava. Vou dizer algo aqui que eu nunca disse. Nem o Everton, que foi preso comigo, sabe disso. Eles fizeram uma sabotagem, querendo pegar todo o processo e colocar em cima do Everton e me deixar fora. Qual era a estratégia de Satanás? Para me condenar o Everton, para me ser condenado no futuro. Eu disse, eu não aceito. Everton não tem nada a ver com essa situação. Todo fato que aconteceu aí foi com a minha pessoa. O Everton é inocente. Eu não aceito o que vocês estão fazendo. Será que a coisa é simples? É de impressionar, meu irmão. É de impressionar a sabedoria num momento de pressão que é lidar com justiça. Eu vou falar algo aqui para impressionar vocês que estão a me ouvir.
Eu fiquei sabendo que quando me prenderam no passado, que disse que é o Jesus, que Jesus bosta nenhuma, é Yahushua, né? Quando prenderam dois ladrões. Um dos ladrões ficou bravo e o outro disse assim, não, lembra de mim quando estiver no paraíso, porque esse homem é justo, não pode condenar esse homem. Eu fiquei sabendo que o Everton é o ladrão que disse que lembra de mim quando estiveres no paraíso. Por isso que ele passou esse processo comigo. Só que eu tenho algo mais forte para dizer. O Celinho, filho da Sara, que está em Alagoas, tem uma montagem satânica dessa justiça bandida aí. Fizeram uma montagem em cima de mim. A coisa é séria, eu não vou contar aqui em detalhes para o vídeo não ficar muito longo. O Celinho é o meu filho com a Sara. Eles dizem que Adão e Eva, mentira, é Sara e Alro Abraúl. Nasceu Caim e Abel, mentira. Caul e Abiúl. Aí diz que Caim matou Abel. Caul matou Abiúl. Naquele tempo. Só que eu disse que o processo de salvação é para todos. Vai pagar o que fez de errado? Vai, está pagando. Nasceu várias vezes pagando, nasceu várias vezes pagando, nasceu várias vezes pagando, e agora está no estado de Alagoas. Mas vamos lá. Lá nessa Bíblia que eles fizeram, disseram que Yahweh colocou, eles falam Deus, um sinal em Caim, para que não matasse qualquer um que o achasse. O que acontece? Quando foi dito para Caim, né, vou falar na linguagem que vocês entendem, você será fugitivo e vagabundo na terra, e quando lavrares a terra, não te darei mais a tua força. Ele falou assim, mas serei fugitivo e vagabundo na terra, mas qualquer um que me achar me matará. Aí é onde a história mente, porque, vem cá, se só tinha ele, a mãe dele e o pai dele, quem ia matar ele? Então tinha mais gente. Aí ele sai dali e vai para a terra de Nod e lá casa. Então já existia Nod, que era uma cidade. A história não bate. Daí tá, mas foi colocado um sinal em Caim que não matasse qualquer um que o achasse. Tá. E agora, essa semana, obtive uma informação que lá no estado de Alagoas, o sistema público colocou uma pulseira no Celinho. Um cordão. Um cordão, Sara? Aham. Perdão, diz a Sara que foi um cordão, que foi a Sara que ouviu a ligação. Um cordão no pescoço dele, dizendo que ele é especial para as pessoas afastar. De autismo, né? Colocou ele como autista, tá? Especial, e que as pessoas não podem tocar nele. Não pode agredir. Será que eu estou mentindo? Será que a história não está repetindo? Olha o Caim aí. E tem mais. Ial me mostrou que vai limpar ele e ele vai ser governo de um povo. Hã? Será que você que acha que é sábio, será que é sábio? O que você acha dessa história, Cezinha? Meu irmão, estou aqui impressionado e vendo acontecendo tudo. É surpreendente, meu irmão. Não tinha como ninguém imaginar isso hoje. Olha, eu quero dizer para as pessoas, pode permanecer aí na linha, Cezinha, eu quero dizer para as pessoas que eu jamais quero ver as pessoas em mais lençóis. Lá na minha fazenda, eu vivi a vida inteira sem nenhum processo. Processo nenhum na minha vida. Agora imagina, depois de velho, me encher de processo. Mas de onde veio esses processos? Eu virei bandido assim, na linguagem de vocês, da noite pro dia? Uma pessoa a vida inteira honesta, de repente virou bandido e cheiro de processo? O que acontece? Combinaram os meus filhos com a polícia de Buritis para me matar. Aí eu vou dar um relatório aqui, que eu nunca disse nas redes sociais, como foi que os meus filhos tiveram acesso e essa amizade com a polícia. Um dos meus filhos colocou uma videolocadora na cidade de Buritis. Nessa videolocadora, loca-se vídeos para assistirem.
E como a locadora é a cidade pequena, a locadora era destaque nas cidades, colocaram no centro da cidade, é, os policiais, delegados, a polícia em geral, fez amizade com eles, porque quando eles tinham uma fita lá nova, eles ligavam para o delegado, ligavam para a polícia, doutor, chegou uma fita assim e tal. Fez amizade. Fora isso, um dos meus filhos, por nome Elias, comprou um carro novo e comprou uma casa numa avenida, uma casa grande, e fazia churrasco nos finais de semana. Para as pessoas comuns, eles faziam a vaquinha. Cada um contribuía com a partícula e em dinheiro para fazer o churrasco. E delegados, policiais e etc., era grátis. Por isso que eles fizeram amizade. O Enoque, que mete a língua em mim na internet, tem BOs na delegacia de Buritis por espancar a mulher. Por que não fica preso? Ele vai prender como? Se é da panelinha deles. Nem por fora vai. Hã? Eu fiz um boletim de ocorrência por tortura. Interessante, ô Cezinha, o meu filho bateu em mim, eu sentado numa cadeira sem nenhuma reação. Primeiro ela atirou em mim com uma espingarda. A espingarda não funcionou. Ele pegou no cano da espingarda e com a corda da espingarda me espancava e chuta pés. Quebrou meu braço esquerdo em 2 lugares. Eu fiz a cirurgia, foi colocado 2 placas e 12 parafusos no meu braço. Eu tenho o laudo médico provando que isso aconteceu. Nunca fui intimado. Aí eu ligo para o prefeito da cidade, que me conhecia, que hoje não é prefeito, é ex-prefeito. Eu falei, eu quero falar com o delegado regional de Ariquemes, que fica a 130 quilômetros de Buritis. O que acontece? O prefeito não quis nem saber o que estava acontecendo devido ao conhecimento que o prefeito tinha comigo e sabia que eu era uma pessoa séria. Que se o prefeito não tivesse confiança em mim e não soubesse que eu era uma pessoa séria, ele queria saber detalhes? Não. Juarez, vem aqui. Na sexta-feira eu vou convidar o delegado para estar aqui e você vai falar com ele. Eu fiquei de frente com o delegado na sexta-feira, o vice-prefeito presente, outras pessoas, tinha pessoas dando guarnição para o delegado, tá? E daí, o que acontece? O delegado falou, seu Juarez, hoje é sexta-feira, contei toda a situação, o prefeito também ouviu, e aí ele disse, seu Juarez, hoje é sexta-feira, eu vou intimar o senhor na segunda-feira. Até ontem, nunca fui intimado. Será que tem conluio? Acho que a ligação do seu Será que a coisa é séria? Meu irmão Juarez, o que o irmão está relatando, eu conheço alguns juízes e amigos aí, que eu não sou amigo mais desse de povo, nenhum desse daí. Porque eu fui vendo aos poucos o que estava acontecendo com o irmão, que serve como alerta aí para todo mundo. E foi quando eu comecei a observar de forma profunda. É tudo interligado, meu irmão. Sim, Cezinha. Como funciona o sistema? Funciona assim. Se o cidadão é juiz de direito e ele entrou em contato com outro juiz de direito, ou se alguém leva uma causa para outro juiz de direito, querendo acusar aquele juiz de direito de cometer um erro, é abafado. Correto. É uma troca de favores. Correto. E é por isso que tem esse conluio. Assim é deputados, senadores, vereadores, governadores, prefeitos. As estradas do Brasil, as rodovias e nas cidades, existem vários lugares no Brasil que consta como tem uma BR sem nunca ter passado BR. Eles comeram a verba. Aqui, por exemplo, onde eu estou, em Medeiros Neto, na Bahia, estou falando aqui, é só conferir.
Tem um pedaço de estrada de chão que já foi asfaltado 2 vezes e hoje está no chão. E agora vem a verba para asfaltar, agora não sei se vai asfaltar. É assim que está vivendo. Caminhoneiros. A situação de caminhoneiros é crítica. É uma coisa absurda. Estão judiando os caminhoneiros. Embora eu viaje as BRs do Brasil inteiro, inclusive essa semana eu saí de São Paulo, vim pousar em Teófilo Otoni, Minas Gerais, e depois eu vim para a Bahia. Eu vendo os caminhoneiros estão passando os limites. Estão fazendo o que não deve, está faltando leis justas. E cumpridores das leis, que não adianta fazer leis só para o povo, vocês têm que cumprir as leis. Mas eles não cumprem. Na verdade, nós vamos montar um governo justo, dando condições boas para os caminhoneiros, dando condições boas para as pessoas viverem. Eu vou me parar de alimentar, já parei. Vou ficar num conforto que vocês nunca imaginaram. Vai acontecer coisas comigo que vocês nunca imaginaram, eu sei, tá? Vai acontecer também com a Sara, mas vocês vão continuar no processo de alimentação. Porém, tem que ter cuidado com as alimentações, porque estão envenenando as lavouras. Esses governos são tão bandidos que eles soltam drones aí, envenenando as lavouras. Se eles gostassem de vocês, eles não autorizavam isso acontecer. A coisa é séria. E as pessoas, eu tenho dó das pessoas do... foi 11 de janeiro a manifestação em Brasília? Foi, acho que foi. O povo inocente vai para lá defender o Bolsonaro. Coitados. Bolsonaro pode ter boas intenções, mas está enrolado no sistema e ele não chegou com o sistema, está enganando o povo e ele está enganando junto. E assim está acontecendo com os demais políticos. Na política tem pessoas bem intencionadas, mas estão envolvidas no sistema. Eu, em São Paulo, eu nunca relatei isso para vocês, eu fiz trabalho na época, porque IAL me permitiu passar por todo o sistema, dentro dos presídios, tá? Aí tinha um policial civil que já estava para aposentar, por nome, ele era até um japonês, por nome Sugino. E esse japonês levava a gente para lá, eles revistavam a gente lá numa sala, e depois a gente entrava e eu era o pregador principal deles. Nós ia de cubico em cubico, visitando homens e mulheres e tal, e na sala livre deles a gente fazia esse trabalho. Quando eu disse que eu investiguei tudo, eu não estou inventando. Em qualquer área que vocês pensar, eu investiguei um pouco. Meu irmão, eu observando tudo isso aí, alguns dos irmãos que às vezes não têm a oportunidade de conhecer esses sistemas assim, e que nem precisa, está sendo protegido. Mas o que o irmão enfrentou, eu estava cego porque eu considerava essas pessoas, porque o meio artístico é envolvido, né, de forma direta com essas pessoas, com essas autoridades, porque eles se divertem, etc. Mas, meu irmão, depois que comecei a enxergar a verdade, eu cortei bastante coisa e toda vez que eu falo algo verdadeiro, eles baixam a cabeça, meu irmão, e falam, e eles dizem assim: Cezinha, eu não posso fazer nada. E aí é que eu vejo que o sistema é pesado. Na verdade, Zezinho, o que acontece? O sistema prendeu eles. Ainda que eles queiram resolver, não consegue devido ao sistema, à prisão do sistema. Meu irmão, é de impressionar. Eu falo para alguns advogados aqui, homens de posses financeiras, e ele, em alguns momentos, no momento privado ali, eles chegam a me confessar, dizendo assim: olha, eu só trabalho para bandido. Olha, para quem não sabe, o Cezinha, ele não é uma pessoa qualquer aqui nesse sistema que nós estamos vivendo. Para quem não sabe, o Cezinha almoça, ele tem o privilégio de almoçar com 20 desembargadores, juízes e desembargadores de vários estados, tá?
Ele é amiguíssimo de coronéis, dos chefes da Polícia Federal, de vários lugares. Eu não estou inventando. E hoje está me apoiando. Ele me conhece de forma pessoal, já tivemos eventos em vários lugares, encontros, e a gente vai avante. Assim como o Cezinha está levantando pessoas de vários lugares, tem um cidadão que entra em contato comigo, que é amigo de todo esse povo. Ele chama Silvano, ele fala assim: Juarez, eu tiro o chapéu para você, mas eu sei que você está dizendo a verdade. Isso é impressionante, nós vamos avante e vamos vencer. Cezinha, foi um grande prazer falar contigo, meu irmão. Lhe agradeço pela sua colaboração e vamos em frente, meu irmão. Pode fazer aí os seus remates finais. Grande abraço a todos, meus irmãos. Às vezes é difícil entender como é surpreendente essa pessoa do nosso irmão Juarez, mas aos poucos, como o irmão mesmo Juarez está dizendo, as pessoas estão abrindo o olho, inclusive nós mesmos estamos percebendo coisas jamais vistas. Então cada um vai prestar conta do seu olhar e das suas decisões. Vamos avante, meu irmão. Na verdade, ô Cezinha, diz que tem a réplica, né? Na verdade, ô Cezinha, todas as pessoas pertencem a Ialro. Porém, Ialro permitiu acontecer tudo isso porque isso aqui é o mínimo do mínimo. Essa população que está no mundo hoje é o mínimo do mínimo. Ialro criou vários mundos fora desse planeta que nós conhecemos. Já tive vários, tá? Conheço coisas que vocês nunca imaginaram. E todos habitáveis. Então, isso aqui é apenas um caos. Mas esse caos resolvido vai servir de exemplo, porque vai chegar no conhecimento das demais pessoas, dos demais planetas, o que está acontecendo aqui, como foi resolvido, para depois ninguém nunca pensar na vida levantar-se contra a força superior. Ok, meu irmão? Uma riqueza, meu irmão Juarez. Um abraço, meu querido. Até mais. Um grande abraço. Coloca o Ademir na linha. A gente vai entrar em contato agora com o irmão Oldemir de Arthur Nogueira, São Paulo. O Cezinha, para quem não sabe, ele é de Recife. Sim, irmão Juarez. Irmão Oldemir, é um prazer, grande prazer, enorme prazer, em ter você conosco aqui, participando desse evento, dessa live, né? É uma coisa inesperada, porque nem a minha pessoa mesmo sabia que ia fazer isso hoje, mas está acontecendo. Eu quero dizer para o irmão que foi um grande prazer conhecer o irmão. Para quem não sabe, o irmão Oldemir, ele é ex-apresentador de televisão, de programa de televisão, é violeiro profissional, né? Ele mora em Arthur Nogueira, estado de São Paulo, e nesses encontros que a gente está fazendo, ele está sempre participando. Inclusive, 29, 30 e 31, nós vamos ter um encontro em Rondônia, na minha propriedade rural. Mês de outubro, né? Isso. Outubro, 29, 30 e 31 de outubro. Tá? Os irmãos se preparam. A gente vai ir numa grande caravana para Rondônia. Hoje eu entrei em contato com o Valtair, que é prefeito de lá. Valtair, eu deixo para você um forte abraço. Ele disse que vai agendar para estar presente. Entrei em contato com o vice-prefeito de lá, que é o ex-prefeito de lá, que é o Rony, né? E os comerciantes da cidade lá vai estar presente no encontro, tá? A gente vai fazendo o trabalho. Inclusive, o irmão Oldemir já está comprando passagem com antecedência. Ele vai pegar um voo para Rondônia, Porto Velho, e de lá para Buritis. Vamos avante e ao Precioso vai nos ajudar. Irmão Oldemir, o que o irmão tem para dizer para nós de tudo que já tem acontecido? Irmão Juarez, cada tempo que passa, eu me surpreendo mais e mais. Porque
porque estão sendo reveladas situações, você está promovendo você para trazer essas informações para nós. E eu fico alegre de estar participando das situações da evolução, me acompanhando o seu esforço em trazer a verdade, mostrar a verdade para nós, o que vai acontecer, né? E essa luta que você tem, com todo carinho e respeito a você, até essa vontade de sair dos alimentos o mais rápido. Lembro que você, olha, eu vou parar de me alimentar para subir de patamar. Aí quando você tomava as suas decisões, ia ao e corrigia. Não, ainda não, Juarez. O povo ainda não está preparado. Se você fizer isso, o povo não vai aguentar. Né? Então você foi fazendo aquele bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. E aí nós ouvimos aí agora que agora é definitivo. Agora é definitivo. Agora é definitivo. Então, agora, se nós tínhamos dúvidas do que ia acontecer, agora não, agora está convicto, agora vai acontecer. Porque o que acontece, Maldemir? Eu estou acompanhando os noticiários do mundo. Eu vejo a situação do Trump, eu vejo a situação do Xi Jinping, da China, né? O Trump dos Estados Unidos. Eu vejo a situação do Macron, da Alemanha, e fico olhando a situação do Zelensky, né? Da Ucrânia, do Putin, da Rússia, e outros países eu fico analisando, né, o México, o Iraque, Israel, eu fico analisando o Hamas, eu fico analisando profundo e calado, só vendo a situação. Na verdade, o povo árabe é o meu povo. Inclusive, se você pegar os traços da minha pessoa e os traços dos homens e das mulheres árabes, você vai ver que são os meus traços. Eu sou de lá. Os judeus, eles vão tomar na cabeça. Quando eu provar que eu sou o Messias, vou provar em breve, não vai demorar. Não estou falando coisas para daqui 10 anos, não, vai ser provado. Tá? Eu vou me renovar, me tornar um menino novo, meu corpo vai limpar, eu vou me tornar jovem, não vou vir a óbito, daqui 200, 300, 400, 500, 700, 1000 anos eu estou aqui, vou provar que todas as literaturas é uma farsa, é a enganação da população, eu disse todas, Torá, Cabala, Alcorão, Talmud, Taná, todas, sem exceção, é uma farsa. E todas elas têm um pouco de verdade. Em qualquer clero que você for, existe um pouco de verdade. Mas a verdade pura vai sair daqui. Vamos avante? E vou provar isso para a população, e vou provar para a população que eu quero resgatar as pessoas que estão em más lençóis. A minha finalidade não é punir ninguém, é pelo contrário, é tirar vocês do lamaçal satânico. Prossiga, meu irmão. Irmão Juarez, no retorno desse último encontro que nós tivemos, lá em Botelhos? Você comentou alguma coisa. Oi, tá me ouvindo? Sim. Nesse último encontro em Botelhos, né? E me remeteu lá em Sapucaimirim, quando participou pela primeira vez o irmão Marcelo de Piracicaba, que é um pedreiro. Sim. Inclusive trabalhou lá algum período lá com o dele. Ele falou assim, ó, quando eu estava chegando lá no encontro, ele falou assim, Rimer, nós vamos passar 3 tempos aí, e você não vai comer nada, né? Porque não é para comer nada e tal. Aí no final do evento, na volta, ele falou assim, eu pensei que ia passar fome, mas estava uma abastança de alimento lá e todo mundo comendo, você ia ser mais gordinho do que eu cheguei.
Tá, então ficou essa marca. E aí, conforme nós fomos vendo, e nos encontros, cada um levava o seu alimento, alguma coisa assim, mas tinha uma fartura. E nessa fartura ainda não se via um controle, ou melhor, como que eu posso dizer? Um respeito para o sétimo tempo. Hoje eu fico o sétimo tempo, em abstinência alimentar e de água também, de líquido, né? Então, eu falei assim, e o povo não. E aí eu também entro nessa vibe quando estou no encontro. Demir, acontece o seguinte, deixa eu lhe dizer. Eles mudaram o sábado para o domingo no ano 325, em homenagem a um veterano católico por nome Domiciliano. Se as pessoas puderem diminuir os alimentos, nota 10. Mas as regras nítidas mesmo vai entrar quando eu estiver no governo. Enquanto isso não acontecer, os irmãos ou as irmãs que estiver com pouca força, que não estiver aguentando ficar sem alimentar, diminua o alimento, mas possa alimentar. Deixa as coisas acontecerem no automático. Vai chegar um tempo que nós vamos ser governo. Quando a gente estiver no governo, vai vir um conforto lá de cima para todos nós. Aí as pessoas vão conseguir ficar sem esses alimentos e sem passar necessidade de alimentos materiais. Correto. Gratidão aí pelas suas orientações e que sirva aí de entendimento para quem está ouvindo, né? Meu irmão Ademir, foi um grande prazer, uma grande satisfação falar com o irmão. Lhe agradeço pela sua participação. Vamos avante. Um abraço. Vamos avante. Gratidão, irmão Jones. Ok? Vamos para mais alguém aí. Pega a Andréia aí. A Andréia está aí. Ô, Andréia. Oi, irmão Jorei. Como vão as coisas, minha irmã? Aqui agora o clima tá mais silencioso, mais calmo, que o ambiente parece ter dado uma mudada, assim. Para quem não sabe, a irmã Andréia, ela é paraguaia, ela é do Paraguai, né? Hoje ela está em Sapucaí-Mirim, em São Paulo, na propriedade do engenheiro Denner, que tem nos dado um grande apoio. Inclusive, eu deixo um forte abraço ao Denner, que é a pessoa que tem nos apoiado nesse trabalho. E a Andréia, ela está legalizando a sua documentação para ela ter dupla cidadania. Ou seja, ela vai ter uma identidade paraguaia e uma identidade brasileira. E o DN está ajudando ela na Polícia Federal para legalizar essa documentação. Mas, Andréia, você passou um tempo com a gente aqui. O que você tem para dizer desse tempo que você esteve comigo e com a Sara? O que eu tenho visto é um povo zeloso, um povo assim fazendo uma grande diferença no meio já desse sistema aí e numa união boa, que é gostoso da gente estar no ambiente. É uma grande diferença. Vamos avante, minha querida. Para nós é um grande prazer, uma grande satisfação em saber que você e os seus irmãos, as suas irmãs, aderiram a algo. Nós já tivemos lá no Paraguai, num lugar por nome Laranjito, a 140 quilômetros da fronteira. E para mim foi um grande prazer estar naquele lugar junto com as pessoas. Tem a irmã Diana, que é lá do Paraguai. Eu quero deixar um grande abraço para a irmã Diana, que é do Paraguai, que está conosco. Também tivemos na casa dela. Eu deixo um abraço para ela, para o esposo dela, para o filho dela. Tem pessoas no mundo inteiro com a gente, tem pessoas que entram em contato comigo de Portugal, de outros países, dizendo que quer estar participando conosco.
Isso para nós é um grande privilégio. Vamos avante, minha irmã, deixar você um forte abraço. Até mais. Forte abraço. Até mais. Vai para outra pessoa. Vamos para outra Tem pessoa. dois aqui pedindo. Adriano. Vai. Quem que é? Adriano. Deixa eu para baixo. A gente está localizando uma outra pessoa aqui no Telegram para a gente conversar. É o irmão. Vamos lá. Cadê ele? O Luquinhas está aqui agilizando para a gente Saiu. ter contato com outras pessoas. Tem pessoas querendo falar com a gente não consegue falar Adriano. com todos. Adriana? Adriano. Meu irmão Adriano! Meu irmão Adriano? Você tem que clicar no microfone e soltar para poder o microfone seu abrir para você falar, meu irmão. Irmão Adriano? Você coloca o dedo no microfone e solta para poder abrir para você falar comigo. Irmão Adriano? Não está conseguindo, vai para outra. Às vezes é problema de internet. Deixa eu ver se tem outro aqui. Irmão Clóvis, esse irmão Clóvis está aí. Vania. Ananias, põe a Avanias. Vania. Irmão Avanias. Rocha. Avanias Rocha. Irmão Avanias. Irmão Avanias Rocha. Clica no meu microfone e solta para poder o irmão conseguir falar comigo. Irmão Avanias Rocha, de Cascavel, no Paraná. Não tá conseguindo. Alô, irmão Avanias? Está tendo alguma intervenção. Vamos para outra. Escolhe um aí. A irmã Neuza, ex-freira, Chapecó. de Chapecó, Santa Catarina. Alô, irmã Neuza? A irmã, aperta o microfone e solta de novo para ela abrir para a irmã falar. Alô, irmã Neuza? Não tá conseguindo. Não está conseguindo falar. Eu acho que eles não estão sabendo mexer. Encerra. Eu quero dizer para... Verônica pediu. Verônica, vai. Eu vi, ela cantou baixo. É porque pula e sai. Tá lá embaixo, quer ver? Nós estamos aqui localizando pessoas. Pronto. Irmã Verônica. Alô, irmã Verônica, de Cascavel, no Paraná. Você tem que apertar no microfone e soltar para ele poder abrir para você falar comigo. Tem que ficar verde aqui. Alô, irmã Verônica? Não estão sabendo mexer. Algum problema está tendo, as pessoas não estão. Corta aí, vou encerrar. Meus irmãos, nós vamos avante. Será que a Nathalie... E ao é precioso. Sara, o que é que você tem a dizer, minha irmã? Eu sou grata a algo. Eu estava sentindo antes de falar algo. Eu estava ontem conversando com a irmã de Juarez, a Shirlinha. Irmã carnal. Irmã, né, da parte da barriga da mãe. Barriga da minha mãe e do meu pai, a Renô Gomes Vital e a Ilza Cardoso Vital. Se as pessoas conseguirem ver aquele vídeo, o primeiro vídeo que Juarez gravou, a mudança que está no físico, a mudança nas palavras. O primeiro vídeo foi YHWH e o Absurdo das Religiões. Esse vídeo, ele foi o primeiro vídeo que eu enxerguei a verdade. E eu tenho visto, fazer 4 anos que eu estou com o Juarez, a mudança, né? O jeito de falar. E eu falei ontem para a Shirlinha, Shirlinha, você se criou com ele, a irmã dele, e você não notou, minha irmã, as palavras que ele fala hoje, coisa que ele nunca falou na vida dele. Uma pessoa comum não tem capacidade nenhuma de falar o que Juarez fala se não tiver alguém ensinando, explicando. Então, é o que eu posso falar para ela. Eu falei, você não está conseguindo enxergar?
Porque as pessoas não sabem que a gente tem 4 olhos. A gente saiu do corpo, a gente não fica cego, a gente continua enxergando. Esses olhos ela não está conseguindo entender. E eu quero dizer para as pessoas, você observa bem a mudança. Olha o rosto dele hoje, como se ele não já está... Olha só a mudança. Eu estou com 48 anos, já não está longe para fazer 49. Em abril do ano que vem, faço 49 anos. Eu não sinto nada, eu me sinto renovando, e algo está me renovando. Eu só tenho a louvar e algo por tudo que tem feito por mim. E também quero dizer que estou alegre, porque vou para Rondônia. Louvar e algo naquele lugar, onde eu fui pela primeira vez, não demorei quase nada ali, mas eu guardo em mim a lembrança forte que eu gostei de lá. Então, assim, eu só tenho a louvar e algo, minha gente. E seguir em frente, esperar as coisas acontecerem, porque vão acontecer coisas fortes. As pessoas que criticam, que zombam, vão ficar de queixo caído, vão chorar, vão se entrar em desespero, porque isso vai ter que acontecer, a verdade é essa. A Sara falando nisso, eu quero passar uma informação forte. Rondônia não é um estado qualquer. Não é por acaso que Yahweh me mostrou a verdade numa floresta em Rondônia. A 56 quilômetros da cidade na época. Hoje 52, porque tiraram as curvas da estrada. E foi mandado que eu comprasse um celular e divulgasse o que estava sendo me passado ao mundo inteiro. Eu não sabia mexer com o celular, pedi às pessoas que sabiam para me ensinar e aconteceu o vídeo YHWH e o absurdo das religiões. Foi o primeiro vídeo. Hoje eu tenho mais de 1000 vídeos gravados. O YouTube e as redes sociais estão escondendo o algoritmo que está acontecendo comigo. Se eles não estivessem fazendo isso, eu estava conhecido no YouTube, eu estava lá em cima. Mas, independente disso, os vídeos estão circulando no mundo inteiro. Eu peço aos irmãos e às irmãs que estiverem me ouvindo e que ouvirem esse vídeo, que dê esse joinha aí e faz comentário nos vídeos. E compartilha com outras pessoas, porque nós vamos alavancar, nós vamos avante. Hoje mesmo a gente encontrou uma jovem que falou, eu tenho visto vocês no TikTok. Né? Então, assim, de todo jeito está circulando o trabalho, né? Que ela tem feito a faísca voar pelo espaço. É um pequeno foco de fogo que acendeu e não vai existir bombeiro capaz de apagar. É o fogo verdadeiro das alturas. Eu quero aqui encerrar, deixando um precioso abraço meu e da Sara para todos vocês. Sim. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos avante, e algo é precioso. E quero dizer, eu me sinto tão bem junto de Juarez. Juarez é meu irmão, meu amigo, meu esposo, uma pessoa que eu nunca imaginei na minha vida. Tão bom de viver assim, que só quem sabe é quem fica perto dele, não é, Luquinha? Verdade. Não é, Rafinha? Não é, Aníbal? Verdade. Então, assim, eu sou sincera, eu não mexo com mentira, eu sou sincera. Os irmãos que estão comigo choram para não ir embora. Como é que pode isso? É tão bom viver perto de Juarez. Vamos avante? Um abraço a todos, que assim seja. Até logo, vamos se ver em Rondônia, com a ajuda de Alvo, que assim seja. Foi longe essa live, hein?